Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus. Quantos desejam aqui uma casa de bênção? Quantos desejam que seu lar seja um lar de oração, um lar de adoração, um lar de milagres? Quantos? Estendam suas mãos e glorifiquem ao Senhor. Meus queridos, hoje irei compartilhar convosco a história de um homem que abriu a porta da sua casa para receber a presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi extremamente abençoado e sua casa e sua família foi reconhecida como uma casa de bênção, como uma família bendita do Senhor. Eu os convido para abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 12. Amém? Os amados encontraram? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 12. Assim está escrito: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Pai querido, nós te damos graça por esta palavra, rogamos a iluminação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que venhamos ser instrumento em tuas mãos e vasos de bênçãos para o teu povo. Esta é a nossa simples oração, demonstrando nossa completa dependência da unção que vem de ti. É em nome de Jesus que desde já graças te damos. Meus irmãos, Obed-edom abriu a porta da sua casa, do seu lar, para que a arca do Senhor pudesse entrar. A arca aqui é a arca do concerto, a arca da aliança, a arca da promessa, o maior símbolo já existente da presença de Deus, símbolo no caso tangível, palpável, visível. Deus se revelou e se manifestou diversas vezes através da arca, ao ponto de realizar prodígios, proezas e maravilhas. E permita-me fazer um breve resumo da história da arca. Deus pediu a Moisés para que construísse, e essa arca é uma caixa retangular, e as medidas dela é 1,20 m de comprimento e 75 centímetros, tanto de largura quanto de altura, coberta de ouro, tinha todas as especificações que foram obedecidas por Moisés para construir essa arca, ou seja, construída por Moisés, transportada por Josué para a terra prometida, depois foi simplesmente perdida por Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Eli, o sumo sacerdote, que simplesmente de uma maneira leviana, displicente e consequente, perdeu a arca de Deus. Antigamente, como Josué, levava-se a arca para as guerras, e o povo somente em ver a arca já temia. Mas Eli e seus filhos não estavam na presença de Deus, e quando levaram a arca para a guerra, perderam a guerra, e simplesmente os inimigos levaram a arca como espólio. Ao levar essa arca, colocaram na casa de uma entidade, de uma divindade chamada Dagon, em Asdod. Essa imagem bem alta, de uns 8 metros de altura, caiu 2 vezes prostrada diante da arca. E o povo ficou inquieto com isso, ao ponto de que Deus, ironicamente, começou a punir aquele povo que tinha levado a arca de Israel. Começou a puni-lo com hemorróidas. O povo começou a sofrer de hemorróidas. Deus é hilário, né, irmãos? Poderia fazer tantas coisas, mas dá logo hemorróidas no povo.
e uma peste de ratos, uma peste bubônica que chegou, sabe, infernizando a vida dos filisteus, que eles disseram: não queremos essa arca, levem convosco. Então, o sumo sacerdote Eli perdeu a arca, o rei Saul esqueceu da arca, mas Davi, ele busca resgatar essa arca, e com boas intenções no seu coração, ele vai à terra dos inimigos, tentando trazer a arca novamente para Jerusalém. Mas não basta simplesmente ter boas intenções, nós precisamos ter direção de Deus. A Bíblia nos diz que quando Davi trazia a arca, simplesmente algo aconteceu, e um rapaz chamado Uzá, querendo ser usado por Deus, acabou morrendo porque tocou na arca. Na verdade, a arca foi levada por uma carroça, por uma carruagem de bois, e simplesmente tropeçou em uma pedra, a arca balançou, e Uzá quis ser usado. Foi tentar ajudar a arca a não cair, e ali foi fulminado. E Davi aprendeu a lição que a obra de Deus não se faz de qualquer forma ou de qualquer jeito. Devemos saber qual é a vontade de Deus e, sobretudo, como fazer a vontade de Deus. Ou seja, não basta simplesmente fazer a vontade de Deus, tem que fazer da forma correta, da forma certa. Concluindo, Moisés construiu, Josué transportou, o Eli perdeu, Saul nunca se importou, e Davi conseguiu depois resgatar a arca novamente para Jerusalém. Mas durante esse tempo, a arca ficou hospedada na casa de um anfitrião, chamado exatamente Obed-Edom. E a Bíblia nos diz que quando Obed-Edom abriu as portas da sua casa para receber a arca da aliança, que representa a presença de Deus, conforme já disse, o maior símbolo da presença do Senhor, ele começou a prosperar, sua família começou a prosperar, seus bens começaram a prosperar. E a minha oração hoje é essa: que eu, que você, que todos nós que aqui estamos, venhamos abrir as portas da nossa casa, as portas do nosso lar, as portas do nosso coração, para que a presença de Deus possa adentrar em nossas vidas e fazer toda a diferença, para que venhamos ser reconhecidos como casa de bênção e como família bendita do Senhor. Quantos desejam isso para as suas vidas? Ergam suas mãos e glorifiquem a Deus. Bem, querido, o tema dessa mensagem é casa de bênção. Casa de bênção, repita comigo: casa de bênção. Mais uma vez, casa de bênção. Eu desejo ter uma casa de bênção, e sei que todos aqui querem ter uma casa de bênção. E a Bíblia nos diz que Obed-Edom foi extremamente abençoado. E veja comigo alguns detalhes nesse texto que chamam muito a minha atenção. No versículo 1 diz: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom o geteu. Irmãos, Obed-Edom não era judeu, não era israelita, ele era um filisteu de Gate, ele era um pagão, ele era um gentio que vivia na circunvizinhança de Jerusalém. Mas ele abriu a casa, a porta da sua casa, para que a presença de Deus entrasse. E através disso ele recebeu a primeira bênção, que foi a bênção pessoal. Veja no versículo 11, quando diz: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, ficou 3 meses, e o Senhor o abençoou. Primeira bênção que ocorreu na vida de Obed-Edom foi uma bênção pessoal. Ele era ímpio, ele era pagão, ele não conhecia o Deus de Israel, mas ele se arriscou a crer, a confiar, mesmo sabendo que por onde aquela arca tinha passado, grandes catástrofes tinha causado na vida daqueles que não conheciam o Deus de Israel. Para receber a arca em sua casa, obviamente ele muda a rotina. Aqui quem é anfitrião sabe, quando nós recebemos um hóspede em nossa casa, nós mudamos, modificamos totalmente a nossa rotina, a rotina diária. E ele simplesmente, vive completamente para receber aquela arca. Ele recebe a carruagem do rei de Israel, o rei Davi, abre as portas para o rei e abre as portas para que a arca do Senhor possa entrar. Obed-Edom decidiu abrir a porta da sua casa. E a Bíblia diz que Deus o
abençoou. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ceia tem a conotação de festa, de celebração. O que Deus está dizendo é que se você abrir a porta da tua vida, se você abrir a porta da tua casa, a porta do teu lar, a porta da tua família, Deus não somente vai entrar, como também vai realizar uma festa. Eu não sei em que situação você se encontra, se é luto, haverá vida, se é tristeza, haverá alegria para a glória de Deus, meu irmão. Vamos abrir as portas como fez Obed-edom e vamos permitir que Deus venha entrar em nossa vida. Jesus disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque importa entrar hoje em tua casa. Se analisarmos o que Jesus disse a Zaqueu, nós percebemos que Jesus, ele deseja entrar em nosso lar. Ele deseja entrar em nossa casa, Ele deseja entrar em nossa família, Ele deseja ser o centro dos nossos relacionamentos, Ele deseja ser a base, fundamento de tudo em nossas vidas. Assim como Zaqueu ouviu aquela palavra, eu posso ouvir essa palavra de Jesus, sendo dita nessa hora, nesse lugar, em relação à minha vida e a todos nós. Desce da árvore, o que é que você está fazendo escondido nesse lugar? Eu quero entrar na tua casa, eu quero habitar em meio à tua família, eu quero mudar a tua história. Portanto, meu irmão, hoje, desça dessa árvore, abra a porta da sua casa, porque Jesus deseja entrar em tua família para mudar a tua história. Amém? Abra a porta da sua casa para que Deus possa entrar e verás que a sua casa será uma casa de bênção, e a primeira bênção será a bênção pessoal. Deus vai te abençoar. Seja você o primeiro. Não espere a decisão dos seus pais, do seu cônjuge, dos seus filhos. Seja você o primeiro a dar um passo de fé. Obed-edom foi o sacerdote da sua casa. Quantos homens hoje têm se omitido na função de ser sacerdote? Ou seja, o que significa sacerdote? Representante de Deus na terra. Aquele que vai representar também o povo para Deus. Quantos pais de famílias, quantos chefes de casa têm se omitido nessa função de orar, de se reunir em volta de uma mesa e começar a refletir sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus? Quantos de nós, e podemos aprender com Obed-edom, que ele não se eximiu, que ele não se omitiu da sua função, ele abriu a porta da sua casa para que Jesus pudesse entrar. Ele não consultou a opinião da esposa, não consultou a opinião dos filhos, não consultou a opinião de ninguém. E Jesus nos diz exatamente que aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, cônjuge, que seja lá quem for, por amor a mim, não é digno de mim. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão e sermos o primeiro a fazer história em nossa família. O primeiro a abrir as portas para que outros no futuro possam entrar. E ele foi tão abençoado, que preste atenção num detalhe. Quando Davi trouxe a arca realmente para Jerusalém, a terra santa, a terra escolhida por Deus, Davi começou a constituir alguns porteiros, que seriam chamados de os guardiões da arca. Sabe quem estava na relação dos guardiões? Obed-edom. Ou seja, aquele que era pagão, ímpio, agora ele é incluído entre o povo de Deus como levita. Isso é tão tremendo, irmãos, que nunca tinha ocorrido algo semelhante. Por ele ter cuidado da arca do Senhor, agora ele vai cuidar da casa do Senhor, vai cuidar do templo do Senhor. E ele ficou responsável, juntamente com seus irmãos. Isso está escrito, não precisa abrir, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 38, onde Davi chama Obed-edom para ser guardião da arca, porteiro do tabernáculo, ele e seus irmãos, e a Bíblia diz que um número de 68 pessoas foi convocada. 68 era do
do vínculo de Obed-edom. 68 pessoas foram abençoadas por causa de Obed-edom. Obed-edom e seus irmãos ficaram com a missão de cuidar do templo. Então, primeira lição que eu aprendo sobre casa abençoada, sobre casa de bênção, é que quando abrimos a porta da nossa casa, Deus derrama bênçãos pessoais em nossas vidas. Ou seja, as bênçãos de Deus primeiro vêm sobre você. Amém? Quantos estão dispostos a receber a bênção de Deus hoje, aqui, agora? Glórias a Cristo Jesus. Segunda verdade que eu aprendo nessa passagem, permita-me ler novamente o versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Segunda verdade é que a bênção torna-se também familiar. Ou seja, não somente Obed-edom, mas toda a sua casa. Obed-edom tinha 8 filhos, tinha genros, tinha nora, tinha netos. Agora imagine a bênção de Deus se estendendo e alcançando cada um. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua. Ou seja, a bênção de Deus não se limita somente à nossa vida, ela se estende ao redor, ao nosso redor, e alcança todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Quantos creem nessa palavra? Quantos podem aplaudir ao Senhor por esta promessa? Eu recebo e tomo posse para a glória de Deus. A Bíblia diz que Obed-edom e toda a sua casa, ou seja, não somente ele cresceu, não somente ele prosperou, mas toda a sua casa. E aí, irmãos, você começa a ver através do seu ato de fé, do seu ato de confiança, Deus agindo na vida do teu cônjuge, Deus agindo na vida dos teus filhos, isso com paciência, porque a obra de Deus não se faz nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então isso com o tempo, e a gente vai abrindo os nossos olhos espirituais, e percebendo que Deus está agindo, Deus está trabalhando, e você continua na presença do Senhor, para que eles possam ser alcançados, ou seja, você não vai desistir, você não vai desfalecer, você não vai retroceder, você vai permanecer na presença do Senhor. Há uma passagem bíblica que eu considero tremenda, é quando Josué, irmãos, Josué, um guerreiro, um homem de guerra, de vitórias, que conquistou povos, terras, que conquistou tamanhas batalhas, ele agora enfrenta a maior batalha de toda a sua vida, que é a batalha da sua casa, do seu lar, da sua família. Como alguém já disse, nenhum sucesso profissional, ministerial, pessoal, compensa o fracasso familiar. Josué começa a perceber que as coisas estão desandando. Ele é um herói fora de casa, mas dentro de casa, ele precisa também vencer as batalhas que existem. E ele se levanta, se posiciona diante de Deus. Isso está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15, quando ele diz: eu, primeira pessoa do singular, eu. Ele não espera por ninguém. Ele se posiciona diante de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a maior vitória de Josué. E também foi a maior guerra da vida dele. Eu e a minha casa, escolham a que Deus vocês querem servir. No entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia nos diz, já no versículo posterior, no versículo 16: e todo o povo falou com Josué: longe de nós esteja a servir a outro Deus, senão ao Deus de Israel. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? A decisão de um homem influenciou a decisão de uma família, e a decisão de uma família influenciou a decisão de uma nação.
O milagre na tua casa, na tua nação, começa a partir de ti. Olha para o teu irmão e diz: Deus quer te usar. Dá lugar para fazer a diferença nessa geração. Começa a partir de ti. Começa a partir de ti, portanto, dê lugar. Esther se levantou para representar o seu povo. Esther um dia se levantou para representar a sua família e colocou sua vida em risco, mas não negou sua linhagem, mas não negou suas origens. Da mesma forma somos nós, irmãos. Temos que agir como Obed-edom, abrir as portas da nossa casa para sermos abençoados e para vermos as bênçãos do Senhor em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos. Eu desejo isso. Até mesmo porque tem uma palavra que está em Provérbios 14, 11, que diz que a casa do ímpio perecerá, mas a casa do justo florescerá. Eu estou vendo, e nós somos testemunhas, a casa do ímpio perecendo, por meio das drogas, por meio da prostituição, por meio das farras, das bebedices, da promiscuidade, mas também estou vendo a casa do justo florescendo, sendo casa de bênção, sendo casa de maravilha, sendo casa de milagre, sendo casa de adoração, sendo casa de louvor. Portanto, meu irmão, saiba que a casa do justo florescerá. Deus fará a tua casa florescer. Abra tão somente as portas da tua casa. A vida familiar de Obed-edom foi abençoada. Sabe o que é que acontece? Obed-edom morreu, Davi morreu, mas vem Salomão construindo o templo, que agora não é tabernáculo movível, é realmente o templo, né, local, como uma das maiores construções daquela época. E quando Salomão convoca os levitas, sabe quem é que ele chama? Isso está escrito, vocês podem ler depois em 1 Crônicas 26 e 4. Está escrito lá dizendo o seguinte: e o rei Salomão mandou chamar os filhos de Obed-edom. O homem já não mais vivia, mas o testemunho que ele tem e que ele teve, marcou para sempre a sua história, de modo que até agora os seus descendentes foram abençoados. Terceiro lugar, primeiro, bênção pessoal, segundo, bênção familiar. Agora veja o versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem. Ou seja, não somente ele, não somente a sua família foi abençoada, mas tudo quanto possuía. Ou seja, os animais do campo foram abençoados. A terra tornou-se fértil. O historiador Flávio Joséfo diz que Obed-edom, o geteu filisteu, era pobre. Mas depois que a Arca da Aliança passou somente 3 meses em sua casa, ele se tornou um dos homens mais ricos daquela região. Isso é o historiador Flávio Joséfo que fala. Um dos homens mais prósperos, porque a terra que era estéril começou a ser uma terra fértil, produtiva. Os animais começaram a crescer, a produzir. E Deus começou a abençoar não somente a vida, não somente a família, mas também os bens de Obed-edom. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Ninguém perde tempo por cuidar das coisas de Deus, porque nós bem sabemos que Deus está cuidando das nossas coisas. É como está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você vem na igreja na tribulação, você vem na igreja na provação, com problemas no trabalho, com problemas com o comércio, mas você vem à igreja para adorar ao Senhor, para permitir que a arca de Deus, que a presença do Senhor entre em sua vida. E enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das tuas coisas. Amém, queridos? Obed-edom recebeu a bênção pessoal, recebeu a bênção familiar e recebeu
a bênção material. E o que eu acho interessante é que ele cresceu tanto, que o testemunho dele chegou até Jerusalém, onde disseram: Davi, Obed-edom, que está guardando a arca, está prosperando, está enriquecendo, está crescendo. E a Bíblia diz que Davi imediatamente entendeu que era o tempo, que era a hora de trazer a arca para Jerusalém. E assim foi, com alegria, e dessa vez obedecendo todas as instruções do Senhor. O texto nos diz no versículo 12: então avisaram a Davi, ou seja, a bênção de Deus será tão grande, meus irmãos. Sabe que a tua notícia vai ultrapassar todas as barreiras geográficas que possam existir. A tua notícia vai chegar longe, vai chegar aos ouvidos das autoridades, dos governantes, dos poderosos. Quem era Obed-edom diante do rei Davi? Praticamente ninguém. Mas a tua notícia, a notícia do que Deus há de fazer na tua casa, na tua família, vai chegar aos ouvidos de todos. E a Bíblia diz que Davi, com alegria, veio à casa de Obed-edom e levou a arca para Jerusalém. A arca representa a presença de Cristo em nosso tempo, em nossos dias. E para que você tenha uma casa de bênção, você precisa abrir a porta como fez Obed-edom, para que sua vida pessoal seja abençoada, para que sua vida familiar seja abençoada, para que sua vida material seja abençoada. Meus amados, algo tremendo que nós não podemos deixar de levar em consideração é que a Arca da Aliança sempre representou, tipologicamente falando, a presença de Cristo. Então, o que significa hoje abrir as portas da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração, do nosso lar, da nossa família, para que Deus possa entrar? É abrir a nossa vida para que Jesus possa entrar, para que Jesus possa reinar. Eu quero te convidar nesta noite, nesta hora, nesse lugar, a abrir a porta do teu coração e permitir que a presença de Deus entre e invada por completo a sua vida. Na Arca da Aliança, existia 3 objetos: o cajado, a concha do maná e as tábuas da lei, que era a Torá. E o interessante é que cada um representava algo importante. E Obed-edom, ao aceitar a Arca da Aliança em sua casa, ele começa a viver essas bênçãos. O cajado representa força, autoridade e poder. Quando Jesus entra em nossa casa, assim como a arca entrou na casa de Obed-edom, Deus nos dá força, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá poder. Além do cajado, existe a concha do maná. Existia um maná na Arca da Aliança que não se apodrecia com o tempo. Permaneceu imune, intacto, durante anos e anos. E a presença do maná representa plenitude, prosperidade e provisão. A presença de Deus em nossa casa representa plenitude, prosperidade e provisão. Obed-edom viveu a plenitude, a prosperidade e a provisão de Deus. O terceiro instrumento, objeto que existia naquela arca, era as tábuas da lei, que representava a revelação escrita pelo dedo de Deus, a presença de Deus e a direção de Deus. Obed-edom, ao receber a arca, ele sabia que estava em sua casa com a revelação de Deus, com a presença de Deus e com a direção de Deus. Da mesma forma, se abrirmos a porta do nosso coração, para que o Senhor adentre sobre a nossa vida, tenha certeza, meu irmão, que as bênçãos serão pessoais, familiares e materiais. Deus vai abençoar a você, a sua casa e a tudo aquilo que você possui. Não sei quanto a você, mas eu desejo que a minha casa seja uma casa de bênção. E sei que para que isso se torne possível,
eu preciso abrir sem temor, sem receios, sem reservas, abrir as portas do meu lar e permitir que o Senhor entre e que passe o tempo que desejar passar. No caso de Obed-edom foram apenas 3 meses, no nosso caso é para todo sempre. Certa feita, um senhor se converteu e depois de um tempo, ele me contou isso, depois de um tempo um vizinho chegou e disse: eu vejo hoje um grande diferencial em sua casa, porque antes de você ir para a sua igreja, a sua casa era casa de farras, de bebedices, casas de confusão, casas de intrigas, de tribulação, de perturbação, casa de maldições. E hoje, a sua casa mudou. Você não somente entrou na igreja, mas fez com que a sua casa se tornasse uma extensão da igreja. E hoje eu vejo que sua casa é casa de louvor, casa de adoração, casa de milagres, casas de maravilhas, casa de bênção. Ou seja, até a vizinhança consegue reconhecer a mudança que Deus realiza em nossa casa. Como era a sua casa antes de Jesus? Intrigas e discussões entre pais e filhos, entre cônjuges, para ver quem fala mais alto e quem fala por último. Som ligado, fazendo disputa de som com o vizinho. Bebedices até altas horas da madrugada, fazendo coisas que no outro dia se esquecia, trazendo maldição para dentro da sua própria família. Jacó desejou uma mudança na sua vida, e a Bíblia diz que essa mudança só ocorreu quando ele convocou a sua casa e disse: expulsai todos os ídolos que possam existir em nosso meio. E a sua esposa Raquel, ela tinha um ídolo, uma imagem que guardava consigo mesmo nas peregrinações que fazia. E essa imagem era o que impedia a bênção de Deus na vida de Jacó. Mas quando ele se posicionou diante de Deus, e sua esposa reconheceu que estava trazendo maldição para a sua casa, e dispensaram, simplesmente deixaram e abdicaram de tudo aquilo que não agrada a Deus, Jacó começou a crescer. Jacó começou a prosperar, Jacó começou a triunfar e se tornou um dos homens mais prósperos e bem mais abençoado do que seus irmãos. Por quê? Porque ele fez da sua casa uma casa de bênção, abrindo as portas para que o Senhor pudesse entrar. A grande verdade hoje, irmãos, que existem lares que são casas de tribulações. Existem lares que são casas de perturbações. Existem lares em que a família não consegue desfrutar da paz, onde os filhos preferem passar horas e horas na rua. E o motivo é porque não aguenta verem seus pais discutindo por qualquer motivo. Não aguenta mais e não suporta ver discussão por qualquer razão. O lar está sendo amaldiçoado. Quando nós ligamos a televisão e assistimos Big Brother besteira, nós estamos atraindo maldição sobre a nossa família. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com os programas que você acompanha. Talvez você não tenha noção, mas de uma forma sutil, o mal está se infiltrando em sua casa. E depois, seu filho está aprendendo determinadas coisas que você não ensinou, mas ele aprendeu através da televisão. Ninguém aqui tem coragem de levar o filho para um bordel, para um prostíbulo. Ninguém aqui tem coragem de levar um filho para um terreiro de macumba, para um centro espírita. Ninguém tem coragem, mas o pior, nós não estamos levando, nós estamos trazendo isso para dentro da nossa casa. De que forma? Através dos programas de televisão que estamos assistindo. Programas que propagam promiscuidade, que incentiva a perversidade e que vai, manipulando os nossos filhos, ao ponto de um dia eles esquecerem completamente de Deus e das instruções que um dia
nós o orientamos. Não sei quanto a você, meu irmão, mas eu estou revoltado com essa geração. E quero viver mais do que nunca a palavra que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos sereis pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu não quero a vontade da pós-modernidade, não quero a vontade dessa sociedade pervertida, não quero a vontade do quarto poder, que é a mídia, que influencia e que gera tendências na nossa forma de viver, na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, em todo o nosso comportamento. Eu quero, na verdade, ser como Obed-Edom, abrir a porta da minha casa, do meu lar, e permitir que a presença do Senhor adentre e faça toda a diferença em minha história, derramando bênçãos pessoais, bênçãos familiares e bênçãos materiais. Talvez alguém pergunte: como é que eu posso ter uma casa de bênção? Sabemos que abrindo as portas do nosso coração, mas como fazer isso? Como ser um agente de milagres? Como mudar a história da nossa casa, a história da nossa família? Querido, é muito simples. Basta tão somente você dar o primeiro passo de fé, decidir confiar, decidir acreditar e levar o bem ao invés do mal, levar o amor ao invés do ódio, levar o perdão ao invés da vingança, saber se calar, reconhecendo que às vezes o silêncio é a melhor resposta, que não adianta se degladiarem e fazer da casa um campo de batalhas, mas permitir que a sua casa seja uma extensão e um pedacinho dos céus. Simples, se antes você ouvia canções profanas que induzem a imoralidade, hoje CDs, DVDs desse tipo não entrarão em sua casa, porque a sua casa tem um compromisso com Deus. E você só vai ouvir louvores, você só vai ouvir canções que enaltecem o nome do Senhor, que exaltam o nome do Senhor. Que ao invés de dar uma festa para os familiares e colocar bebida, que é a maior desgraça que há e que existe. Eu detesto bebida, irmãos. E detesto principalmente quando se diz beber socialmente, moderadamente, ninguém consegue. Um abismo chama outro abismo, e a Bíblia diz que um pouco de fermento eleveda toda massa. Toda massa. Então, de modo que você não vai fazer festa para que as pessoas possam se embriagar, você não vai fazer festa para que as pessoas possam beberem, você vai fazer festa e aproveitar essa oportunidade para falar de Jesus. Vai aproveitar o aniversário do seu filho, vai aproveitar uma bodas de casamento, vai aproveitar uma festa de formatura, vai aproveitar seja lá o que for para falar de Jesus. Vai ser oportunista diante das situações que hão de vir, para que todos saibam que a sua casa serve a Deus, para que todos saibam que a sua casa teme a Deus. Como fazer isso, pastor? Lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor, para que seus filhos aprendam com você, para que seus filhos observem você lendo, e amanhã ele vai seguir os teus passos. Como, pastor, nós podemos viver essa bênção de Deus em nossa casa? É simples, irmãos. É a partir de você, a partir do momento que você decide ser exemplo para a sua família, acordando de madrugada, estendendo as mãos sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, orando por ele, intercedendo por ele. A Bíblia diz que Jó se levantava toda a madrugada e oferecia sacrifício por todos os seus filhos. Assim nós devemos fazer. Orar por nossas crianças, para que elas estejam debaixo de uma cobertura espiritual e sejam
protegida de todo mal. Orar, apresentando o seu lar, a sua casa, para que toda a vizinhança reconheça que a presença de Deus está no seu lar. Que se antes a sua casa abrir as portas para todo tipo de maldição, hoje não. Eu quero abençoar a tua casa, querida, eu quero abençoar a tua família, para que você seja protegido de todas as investidas do inferno que virão sobre o teu lar. Se você está com o seu cônjuge do lado, aperta bem, firme a mão dele. Se você está com seus filhos ao lado, abraça eles. E diga um para o outro aí: nossa casa será casa de bênção. Será casa reconhecida como família bendita do Senhor. Pai querido, nós profetizamos sobre as famílias desta igreja, nós profetizamos sobre as casas dessa cidade, nós ministramos a tua bênção, repreendendo todo espírito maligno que vem para atormentar e perturbar. Nós não aceitamos maldições em nossa casa, mas abrimos a porta do nosso lar para que o Senhor possa entrar e possa reinar em nossa vida. Ó Deus, derrama as bênçãos pessoais, derrama as bênçãos familiares, derrama as bênçãos materiais, Senhor. Faz o teu povo prosperar, faz o teu povo crescer, faz o teu povo conquistar, Senhor, as tuas grandes dádivas. Sim, Senhor, nós profetizamos, repreendendo todo espírito de contenda, todo espírito de facção, dissensão, de intriga. Oh Deus, repreendemos todo espírito de divórcio, todo espírito de adultério. Que nossa casa seja protegida, que nossa casa seja guardada, que a nossa família seja abençoada pelo Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Senhor. Oh Deus, entra em nossa casa, entra em nosso lar, entra em nossa família e faz a diferença, Senhor. Muda a nossa história, assim como fizeste com Obed-Edom. Sim, Deus, nós cremos que não somente nós, mas até mesmo os nossos descendentes serão alcançados. É por isso que eu não deixo de te servir, é por isso que eu não me afasto da tua presença, porque eu sei que sou responsável não só por mim, mas por todos os meus filhos, por todos que o Senhor confiou a mim, por todos aqueles que estão ao meu redor. E por isso, Senhor, nada fará com que a tua bênção saia da minha casa, com que a tua presença saia da minha vida. Portanto, nós profetizamos sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, as bênçãos do reino dos céus, em nome de Jesus. Suas mãos e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.